A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Êxodo, capítulo 37. A Arca, versículo 1. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de dois côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Versículo 2. E cobriu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Versículo 3. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. Versículo 4. E fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Versículo 5. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. O propiciatório. Versículo 6. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Versículo 7. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Versículo 8. 1 querubim na extremidade de um lado, e o outro na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. Versículo 9. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. A mesa da proposição. Versículo 10. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Versículo 11. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Versículo 12. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Versículo 13. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos quatro cantos que estavam em seus 4 pés. Versículo 14. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varal, para se levar à mesa. Versículo 15. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. Versículo 16. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa.
os seus pratos, as suas colheres, as suas tigelas e as suas taças, em que se haviam de oferecer libações. O candelabro. Versículo 17. Fez também o castiçal de ouro puro. De obra batida fez este castiçal, o seu pedestal e as suas hastes, os seus copos e as suas maçãs, e as suas flores, formavam com ele uma só peça. Versículo 18. Fez hastes, 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do castiçal, de um lado dele e 3 do outro lado. Versículo 19. Numa haste estavam 3 copos de feitio de amêndoas, uma maçã, uma flor, e na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do castiçal. Versículo 20. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos do feitio de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. Versículo 21. E havia uma maçã debaixo das 2 hastes, da mesma peça, outra maçã debaixo das 2 hastes da mesma peça, e mais uma maçã debaixo das 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. Versículo 22. As suas maçãs e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. Versículo 23. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas, com os seus espervitadores e os seus apagadores. Versículo 24. De 1 talento de ouro puro fez o castiçal e todos os seus utensílios. O altar de incenso. Versículo 25. E fez o altar de incenso, de madeira de acácia. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura. Eram quadrados, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. Versículo 26. E cobriu-o de ouro puro, a parte superior, as suas paredes ao redor e as suas pontas. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Versículo 27. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa e dos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para neles colocar os varais e com eles levá-lo. Versículo 28. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Versículo 29. Também fez o azeite santo da unção. E o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista.